E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pérez Cardoso e você está no Matemática é 10. Hoje vamos dar continuidade à resolução de problemas, envolvendo aí conjuntos. Depois da minha vinheta, a gente começa. Então tá aí. Então hoje, dando continuidade à nossa série, de aulas sobre conjuntos, vamos continuar aí a resolver problemas envolvendo conjuntos. Estamos na lista 3, resolução da lista 3. E eu escolhi aqui algumas questões desta lista que vocês têm que entregar para dar uma força aí para vocês, ok? Então vamos lá. O problema que eu escolhi foi esse daqui, ó. Um deles é a questão 10 da lista 3. Diz o seguinte: numa cidade são consumidos 3 produtos, A, B e C. E foi feito um levantamento de mercado sobre o consumo desses produtos. E obteve-se os seguintes resultados, o seguinte resultado. Então tá aí a tabelinha. Como eu falei nas outras aulas, para a gente resolver problemas envolvendo conjuntos, é interessante você usar os diagramas, Então a gente vai construir um diagrama para cada conjunto, ok? Então vamos lá? Então vamos inserir aqui esse diagrama. Então vou pegar aqui, vamos montar o nosso diagrama. Então tá aqui, ó. Montar aqui um conjuntozinho. Vamos tirar o preenchimento dele. Vamos pôr um branquinho aqui, para ficar legal. Vamos agora chamar cada conjunto desse de um deles lá. São os 3 produtos, Produto A, B e C. Então vamos pegar aqui. Um vai ser o A. Vamos pegar um outro aqui, ó, sendo o B, Vamos organizando aqui, montando as intersecções. E outro sendo o C. Mais ou menos aqui, tá bom. Então tá aqui esses conjuntos. Vamos também inserir o nosso conjunto universo. O nosso conjunto universo é importante. Esse conjunto universo trata-se então, de todos os dados do problema que está sendo trabalhado, da nossa pesquisa aqui no caso, ok? Então eu tenho aqui o conjunto universo. E agora vamos dar nome a eles aqui então, ó. Então eu vou fazer o seguinte: esse de fora é o meu universo, que eu falei, Nele trata todos os dados do meu problema. Esse primeiro círculo aqui eu vou chamar do conjunto A, que representa o produto A. Esse de cá eu vou chamar de produto B. E esse daqui de produto C. Essa ordem você escolhe, tanto faz, ok? Então tá aí o nosso diagrama. Como eu já falei para vocês, primeiro passo, eu começo a preencher as intersecções, tá? Então tem que ser essas coisas primeiro. Aqui, olhando para a tabela, você pode começar da última linha para a primeira, tá? Então aí você satisfaz essa afirmação. Então nenhum dos 3, Nenhum dos 3, 180. Então ninguém está dentro desse ciclo. Está dentro da minha pesquisa, do levantamento que foi feito, mas não está lá dentro. Então aqui eu coloco então 180 pessoas. Dentro do meu universo, mas fora do A, do B e do C. Aí ABC são 60. Aí eu venho aqui no miolinho, que pertence aos 3 ao mesmo tempo, e coloco 60. Então tá aqui o 60. Aí eu estou subindo, tá? Então o que eu já fiz aqui? Eu já coloquei nenhum dos 3, já coloquei o A, B e C, Quantos consumidores consomem aí o produto, ABC, no caso 60. E agora eu vou subir, ó. Agora eu vou para o B e C. B e C 80. Aí eu venho aqui, ó, o B e o C. A intersecção é esse miolo aqui, onde o mouse está passando, ó. Então tem que ter 80 aqui, nesse miolo todo. Eu já tenho 60. Então falta eu colocar aqui, ó, 20. Quando eu coloco 20, eu completo então meus 80. Continuando, A e C, 90. Então tem o A, tem o C, ó, o miolinho aqui, ó, tem que ter 90. Eu já tenho 60. Para me chegar a 90, falta 30, não é isso? 60 mais 30 dá os 90 que ele falou. Então tá aqui pronto mais uma intersecção. Então a gente já fez aqui agora o A e C valendo 90. Vamos agora para o A e B
70. Então vamos lá. No A e no B tem que ter 70. Eu já tenho 60. Ó, o miolo aqui, ó, do A e do B. Né, os dois ao mesmo tempo. Então é 60 que já tenho. Como é 70, então falta eu colocar 10. Pronto. Com isso a gente terminou de preencher as intersecções. Agora nós vamos, né, preencher aqueles que consomem apenas o C, apenas o B e apenas o A. Ó, apenas o C é 250. Aí você vem no conjunto C, tem que ter tudo aqui dentro, tem que ter 250. Eu já tenho 20, 60 e 30, então eu vou somar isso daqui, ó. 20 com 30, 50, 50 com 60 dá 110. Então 110 eu já tenho. Como são 250, vai ficar então faltando 140, não é isso? Então 140 pessoas que está faltando para completar aí os 250. Agora eu já tenho 250. Aí eu vou para o próximo. Deixa eu dar baixa aqui. Então o C já foi, ó, tô subindo a tabela. Agora é o B. O B então agora é 200. Então tudo dentro do B tem que dar 200. Olhando para B, eu tenho aqui então 60 com 10, 70. 70 com 20 dá 90, não é isso? Então eu tenho 90. 90 é o que eu tenho, mas no B todo tem que ter 200. Então está faltando. Se eu tenho 90 e tenho que chegar a 200, está faltando então 110, é isso? Ok? 110 mais 90, né? Vai dar então os 200 que ele falou. E o último, completando a nossa tabelinha, 150. Então, tudo dentro do A tem que dar 150. Eu já tenho aqui, ó, 60 com 30, 90, com 10, 100. Eu já tenho 100. Como o total é 150, então falta 50. Então tá aí, nosso diagrama prontinho, né? Com todos os dados fornecidos pelo problema. Agora não importa, qualquer pergunta que ele fizer, fica fácil a sua localização. Olha só, pergunta-se, letra A, vamos lá para a letra A, ó, um pouquinho no cantinho, ó. Quantas pessoas consomem apenas o produto A? Apenas, as palavrinhas-chave, apenas, não consome mais nada, só o A. Se vocês observarem no diagrama, serão essas 50 pessoas aqui, não é? Essas 50 pessoas só está em A, consome só A. Essas outras aqui consomem outros produtos também, ok? Então a resposta aqui é 50, letra A, 50. Viu? Aí praticamente você observa no diagrama e responde. Deixa eu melhorar aqui a caligrafia. Então tá aqui, 50. Letra B, de bola. Quantas pessoas consomem o produto A, ou o produto B, ou o produto C? Não é consumir os três ao mesmo tempo, não é o A, I, B e C. É ou. Ou vem de união, né? De soma, tá bom? Então, olha só. Quantas pessoas consomem somente, tá? O produto A? Porque só pode consumir um deles, não pode consumir dois dele, muito menos três. Então, quem consome somente o A é 50, nós respondemos na letra A. Somente o B é 110 e somente o C é 140. Então, quantas pessoas consomem o produto A, ou o B, ou o C? Né? Então, sem repetir, no caso, então vai ser então 50 mais 110 mais 140. Então, aqui vai dar o quê? 250 com 50, 300. Então, 300 pessoas consomem o produto A, ou o B, ou o C, tá? Então, tem que tomar muito cuidado para você não pegar a intersecção nesse momento. Não tem intersecção aqui. Se ou vem de união, eu vou juntar. Eu não tenho que pegar aqueles que consomem 2 ou 3. No caso desse problema, ok? Letra C. Quantas pessoas consomem o produto A ou o produto B? Então, agora tem que consumir o A ou o B. Mais nada, tá? Não tem que consumir mais nada. É o A ou o B, tá? Quem consome o A ou o B são quantas pessoas?
Mesmo esqueminha do de cima, né? Quem consome A ou B, olha só quem consome A, quem consome B. Porque o 10 aqui consome A e B, o 60 também. O 30 consome A e C. Então esse a gente não pode contar com eles aqui. É uma coisa ou a outra. Então é o 50 mais o 110, 160. Então 160 pessoas consomem o produto A ou o produto B. Aí você fala, só 160? Não. 50 é o A, 110 é o B, tá? Beleza, A, B, C, D. A última perguntinha sobre esse problema aqui, ó. A pergunta é, quantas pessoas foram consultadas? Então, o que você tem que fazer agora? Agora você vai fazer uma soma. Você vai somar tudo que está dentro do diagrama, vai nos fornecer isso. Tá? Então, e tá fácil fazer a soma aqui, ó. Você pode pegar, por exemplo, tudo que está dentro do C é 250. 250 com 50 já é 300. 300 aqui, ó, daí já deu 400, né? 420. 420 com 80 dá 500. Com 6, 600. Então, 600 pessoas foram consultadas. Tudo que está dentro do meu universo aqui, as pessoas que foram consultadas, são 600 pessoas. Perfeito, galera? Palminha para nós. Uhul! Foi vai, né? Errei o botão. Beleza, então? Problema, questão 10 resolvido da lista. Espero ter ajudado vocês nessa questão. Mais um. Vamos lá, então. Agora eu escolhi a questão 12. Tá? Eu estou pulando. Escolhi algumas questões só da lista. Segundo a teoria, um conjunto com m elementos tem exatamente 2 elevado a m subconjuntos. Vamos primeiro, antes de eu fazer essa questão, vamos dar uma estudada. O que é isso? Ele quer dizer o seguinte, olha só. Dado um conjunto A, eu vou inventar isso aqui, tá? Vou dizer que o A tem 1, 2 e o 3. Só para explicar isso aqui que ele falou. Essa parte aqui do 2 elevado a m subconjuntos, ok? Depois a gente faz a questão. Então, o conjunto A é esse conjunto formado por esses 3 elementos. Quando a gente fala subconjuntos, são conjuntos que são formados a partir de um outro conjunto. No caso aqui desse exemplo meu, desse conjunto A. Então, eu consigo formar, a gente chama até conjunto das partes, tá? Conjunto das partes de A, deixa eu melhorar aqui o símbolo. Conjunto das partes de A, tá? São conjunto das partes de A. Então, eu posso montar um conjunto que é formado das partes desse conjunto. Eu vou formando subconjuntos. O primeiro subconjunto que eu tenho é o vazio. Porque o vazio, como eu já falei antes, ele é um conjunto que está contido em qualquer conjunto. Então, ele é o primeiro. Depois, eu posso montar conjuntos de 1 em 1. Por exemplo, posso montar com o número 1, posso montar um outro com o número 2, posso montar um outro com o número 3. Tá? São os famosos conjuntos unitários, né? Tem um único elemento. Depois eu posso formar de 2 em 2. Então eu posso formar, por exemplo, 1 com 2, 1 com 3. Vou apagar essa vírgula aqui. 1 com 3. Depois o 2 com 3, não é isso? Então tá aí, de 2 em 2 estão todos aqui. Depois o próprio, né? O próprio conjunto é subconjunto dele mesmo, ou seja, de 3 em 3, que é no caso 1, 2 e 3. Pronto, então tá aqui um conjunto formado, né, por todos os subconjuntos, né, que eu consigo extrair aí do A. Então são conjuntos formados de um outro conjunto. Isso é subconjunto. E o que tem a ver esse 2 elevado a m? Vamos contar? Se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu 8 subconjuntos desse conjunto A. É isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que 2 elevado a m me fornece o total de subconjuntos. O m é a quantidade de elementos que tem meu conjunto. Esse conjunto que eu criei aqui para mostrar para vocês tem 3 elementos. Então seria 2 ao cubo, 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Né? O expoente indica quantas vezes a base vai multiplicar por ela mesma. Então dá 8. Que é o total de subconjuntos que deu aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa formulazinha, vamos chamar assim, tá? Essa formulazinha, ela me dá a quantidade de subconjuntos sem eu precisar fazer essa lista aqui, ó. Aqui eu listei todos, né?
Eu listei todos os subconjuntos desse conjunto A. O que essa fórmula faz 2 elevado a m? Ela me conta o total que eu vou ter. Então, pensa só, um conjunto que tem 5 elementos, ele vai ter, né, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2 subconjuntos, no caso 32. Tá? Um conjunto que tem 10 elementos, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 10 vezes o 2 aí, né, de subconjuntos. Então, é assim que a gente determina o total de subconjuntos que tem um conjunto, sem precisar listar. Beleza? Espero que tenha entendido. Palminha para nós, deixa eu ver se eu acerto agora. Aí, acertei. E agora nós vamos fazer a questão. Vou apagar aqui. Esse aqui só foi para explicar a questão do 2 elevado a m. E agora a gente vai ler os dados e responder a questão. Ele fala o seguinte: usando esse raciocínio, que 2 elevado a m dá o total de subconjuntos, determina o número de elementos do conjunto A, sabendo que o B é um conjunto de 3 elementos. Opa! Então ele está falando que o conjunto B tem 3 elementos. Para ficar mais fácil, você pode até exemplificar, tá? Pôr aqui 3 elementos quaisquer. Sei lá, vou usar o 1, 2 e o 3 mesmo. Só para exemplificar, tá? Mas não quer dizer que são esses números. Só falou que tem 3 elementos. Outra coisa interessante que ele falou, né, depois desse passo 1 aqui, ó, ele falou que a intersecção é vazia entre o A e o B. Se a intersecção é vazia, eles não têm nada a ver um com o outro. Então os elementos não se repetem. Aqui, sei lá, aqui poderia ter outros números que não são esses. Eles não têm nada em comum, tá? O nada que é o que eles têm em comum, é o conjunto vazio. Outra coisa, outra afirmação que ele fala. Ele fala que o número de subconjuntos de A união com B é 32. Opa! Agora nós vamos usar a afirmação que ele falou. Ele está falando se eu pegar todos os subconjuntos do B, que a gente sabe até que é 8. Né? Acabamos de fazer um com 3 aqui para me exemplificar para vocês. Tá? Mas a gente não vai partir desse princípio não. E juntar com todos os subconjuntos de A, dá 32. É isso que ele está falando. Então vamos aplicar a definição, ó. Esse 2 elevado a m vai ser igual a 32. É isso que nós vamos fazer. Isso daqui, gente, quando a gente arma uma conta desse jeito, a gente está falando que é uma equação, porque tem uma igualdade, e ela é exponencial, porque o expoente que eu estou atrás dele, o expoente é minha variável. Então eu tenho aqui uma equação exponencial. Como é que eu resolvo uma equação exponencial? O primeiro passo é você conseguir igualar as bases. Porque se você igualou as bases da potência, o expoente tem que ser igual. Então, se eu conseguir pegar esse 32 e escrever ali sobre 2 alguma coisa, acabou o exercício. E a gente consegue isso fácil, fatorando o 32. Como o exercício é feito para dar certo, vamos dizer assim, tá? Aqui vai ser bem tranquilo. Se você começar, como a base é 2, você começa. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Pronto. Então, 2 elevado à quinta potência, que dá os 32. Pronto, aí, ó. Se as bases são iguais, né? Aqui, ó, 2, 2. Os expoentes têm que ser iguais. Então, o total de elementos é 5. Juntando o A e o B. Mas o B, ele tem 3 elementos. Então, o A só pode ter, então, 2 elementos. Sei lá, eu vou dizer que é o 4 e o 5, vamos dizer. Estou supondo aqui, tá? Porque a pergunta dele é: determine o número de elementos do conjunto A. Então, você pode responder assim, ó. O número de elementos do conjunto A é igual a 2. Tá? É igual a 2. Porque o M, juntando o A e o B, tem que dar 5 elementos. O B já tem 3. O A e B não tem elemento repetido, que ele falou que a intersecção é vazia. Tá? Então, o A só pode ser 2. Tá? Isso aqui é apenas para exemplificar. Não é necessário você dizer quais são os elementos do conjunto. Não foi isso que ele perguntou. Ok? Feito. Beleza pura. Então, tá aí mais uma questão da nossa listinha 3. E a saideira dela, mais duas aqui rapidinha. Um pouco teórica aí, coisa mais rápida. E aí eu encerro a lista 3 com vocês. E na quarta-feira, se não me engano, vou colocar aí a lista 4, ok? A lista 4 está entrando aí, continuando ainda na resolução de problemas. Então vamos lá. Ele fala o seguinte: dado o diagrama abaixo, colorir a região. Opa, ele quer achurar,
tá? O colorir aqui, ó, vem de achurar. Então, faz você achurar. Essa palavra é estranha, mas é isso mesmo, tá? Nós vamos dar uma achurada aqui, sombrear, destacar a região. Essa região aqui, ó, A intersecção com B, união com A intersecção com C. Então, nós vamos, é aquela ideia. Primeiro eu vou nos parênteses, então eu tenho que colorir, deixa eu pegar aqui, me pintar aqui, o A intersecção com B. O que é o A intersecção com B? Não é esse miolinho aqui, ó. Esquece o triângulo que é o C, ó. O A é um retângulo, o B é um círculo e o C é um triângulo. Nesse momento desse parênteses, você só vai olhar para o retângulo e para o círculo, que é o A e o B. Você esquece o outro. Então, nós vamos colorir o que eles têm em comum. No caso, esse pedaço aqui, ó. Esse pedacinho aqui, esse outro aqui, é o que o A intersecção com B. Pronto, aí eu vou para o próximo agora. O próximo é A intersecção com C. Aqui é o A, aqui é o C. Agora eu vou olhar para o retângulo e para o triângulo. O que eles têm em comum é essa beiradinha aqui. Mais essa outra aqui, ó, que eu já tinha pintado, tá? Então pronto, acabou. Né, o que eu vou colorir é isso daí. Porque ele está querendo que eu pegue essas duas coisas que eu colori e una. Se eu vou unir, é deixar elas todas pintadas. Então tá aí a resposta da questão 16. Fácil, né? Tranquilo, rápido demais da conta. Essa parte de achurar figuras, né? Obedecendo aí às operações de conjunto. A última questão da nossa lista fala de uma pouco teórica aí. É sobre a última questão, se não me engano, é essa da lista 3. Fala o seguinte: como se chama o conjunto que tem um só elemento? Nós já falamos sobre isso, né? Ele é um conjunto unitário. Então, conjunto unitário é o conjunto que tem um único elemento. Não é isso? Fácil, hein? E a letra B, a saideira, talvez seja mais interessante. Eu não falei esse nome para vocês. Ele fala o seguinte: se a intersecção é vazia, né, ou seja, eles não têm nada a ver um com o outro, como se chama os conjuntos A e B? Ó, toda vez que eu tenho dois conjuntos que a intersecção deles é vazia, ou seja, eles não têm elementos repetidos, a gente fala que esses conjuntos são disjuntos. Disjuntos são conjuntos que não têm intersecção. É igual o exemplo passado, né? A questão passada, que ele falava que o A e B não tinham elementos em comum. Eu pus como exemplo lá 1, 2, 3, no outro eu pus 4 e 5. Eles são conjuntos disjuntos. Eles não têm intersecção, tá? Então esse é o nome que se dá. Beleza pura, tranquilo. Só para introduzir a nossa lista 4, que também é sobre operações de conjuntos, vou encerrar nossa aula com esse probleminha aqui, ó, que nós vamos fazer rapidinho. Na próxima lista eu estou envolvendo um pouco de porcentagem agora, tá? E é uma coisa que é do nosso cotidiano, a porcentagem. Todo o tempo ela está contida aí, né, na nossa vida. Se você vai comprar, se você vai ganhar um desconto. Então, só para você ter uma noçãozinha aqui rápida, tá? Ele fala o seguinte: numa escola, 30% dos alunos falam inglês. Então, eu tenho que 30% falam inglês e 90% falam francês. Qual a porcentagem de alunos que falam as duas línguas? A ideia de construir os conjuntos é a mesma, tá? Mas aqui, você já consegue matar a questão rápido por um simples conhecimento. Você tem que pôr na sua cabeça que o todo de uma situação, qualquer situação, representa 100%. Então, se eu falar assim, o salário que você ganha, você que está aí me assistindo, ele representa 100% para você. O salário que eu ganho por estar aqui dando aula representa 100% para mim. Não importa os valores não importam. A gente tem que levar em consideração que o todo de uma situação é o inteiro. E o inteiro representa 100%. Então, se ele está falando que quem fala inglês é 30%, e quem estuda aí, né, fala e 90% falam francês, quando eu somar esses dois aqui, tem que dar 100%. Só que não está dando. Por que não está dando? Porque tem pessoas aqui, nesses 90% aqui no 30%, que falam as duas línguas. Então, quando eu somar aqui
o 90 mais o 30 mais 90, o que vai acontecer? Vai dar 120%. Ou seja, tem 20% que está passando, ou seja, que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então a resposta é: qual a porcentagem de alunos que falam as duas línguas? A porcentagem de alunos que falam as duas línguas é 20%. Porque quando eu somar tinha que ter dado 100. O que passou é o que eu estou contando repetido. É o que está fazendo a intersecção lá dos dois conjuntos. Beleza pura? Fácil demais. Então, na nossa próxima listinha, que é a lista 4, tem operações envolvendo problemas de conjuntos aí que usa porcentagem. E não se esqueça, o todo de uma situação representa 100%. Palmas para nós. Encerramos a nossa aulinha de hoje e vamos encerrar agora com a minha vinheta. Até mais, qualquer coisa estou lá no grupo. Valeu, pessoal!